É, pessoal, tem tudo para ser a maior venda da história do Vasco. A joia cruz-maltina, o atacante Rayan, que vem se destacando nos últimos jogos pelo time do Vasco, já tem seu valor definido para ser vendido nessa janela de transferências. A gente sabe que o Rayan ele vem sendo monitorado e sondado por diversos clubes da Europa. Inclusive, um dos clubes é a Roma da Itália, que já está preparando uma proposta milionária para tentar tirar o jovem atacante do time cruz-maltino. E o Igres, time do Chile, está interessado na contratação do atacante chileno Jean David, e o Vasco não descarta negociar a saída do atacante, que foi contratado no meio do ano de 2024 e não deu certo. Lembram do cria da base do Vasco, Evander, que joga no Cincinnati dos Estados Unidos? Cara, ele tá na mira e o Palmeiras tá interessado na contratação dele. O Palmeiras tá querendo a contratação do Gabriel Peck e também do Evander, dois crias da base do Vasco. Então é claro, se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir para você clicar no botão do like e também para se inscrever aqui no canal, que é muito importante e ajuda pra caramba. Vou pedir para vocês pra gente tentar chegar nesse vídeo a 50 likes. Ajuda o nosso canal aí, não esquece não. Tamo junto? Agora vamos para as informações. Vamos lá, vamos começar falando sobre o jovem atacante Rayan. O Rayan ele foi sondado na Itália e a Roma pode fazer uma proposta abaixo dos valores pedidos na colina, tá? O Vasco já definiu o valor para vender o Rayan. Isso é um fato, né? O Fernando Diniz, treinador do Vasco, inclusive está ajudando muito nesse desenvolvimento do Rayan, ajudando bastante mesmo, pediu para o Admar Lopes, novo diretor do Vasco, para que não vendesse o Rayan por agora nessa janela de transferências. É claro que é um pedido muito difícil, até porque chegando uma proposta milionária para o Vasco, é muito difícil o Vasco recusar. Ainda mais o Vasco hoje que tem problemas financeiros. Se fosse um Palmeiras, um próprio nosso rival Flamengo, um Botafogo da vida, talvez recusaria, até porque eles têm um poder financeiro muito maior que o Vasco hoje, infelizmente, né? Mas o Vasco tá precisando de dinheiro e você recebendo uma proposta de 150 milhões de reais de um clube da Europa pelo Rayan, o Vasco com certeza absoluta aceitaria. Mas vamos lá, o Vasco ele definiu um valor ali para negociar e vender o Rayan. O mínimo é 30 milhões de euros. Tu sabe quanto que é 30 milhões de euros? Olha aqui, ó, 193 milhões e 299 mil reais por mês. Não é por mês não, né? É R$ 1.000, no caso, né? 193 milhões de reais. Vamos lá, né? Irmão, é um valor muito alto, muito alto. Então, cara, olha aqui, ó, Fernando Diniz pretende contar com o jogador até o final da temporada e o Vasco não aceitaria negociar o jogador por menos de 30 milhões de euros. Eu acho que esse é o valor mesmo que o Vasco tem que negociar, né? A gente vê ali o Wesley, lateral ali do Flamengo, do nosso rival, sendo vendido. O Flamengo recusando proposta de 150 milhões pelo um lateral que não é nada de demais, né? Falaram que era um baita de um lateral, não vejo nada disso no Wesley. Mas enfim, né? E o Rayan, cara, que é uma jovem promessa do Vasco, moleque de 18 anos de idade, 19 eu acho agora, 19 anos de idade, se eu não me engano. Irmão, 30 milhões de euros, eu acho até baixo o valor. Acho que se o Rayan tivesse hoje no Palmeiras da vida, né, que já vendeu o Estevão por 300 milhões de reais, vendeu o Endrick por 400 milhões de reais, tenho certeza absoluta que o Rayan hoje lá no Palmeiras, ele seria vendido por uns 300 no mínimo, 300 milhões. Como o Vasco tem um poder financeiro muito menor, o Vasco acaba vendendo por um valor menor, né? Acaba que o Vasco, recebendo uma proposta ali de uns 150 milhões de reais, o Vasco venderia, na minha opinião, né? Enfim, a Roma da Itália está interessada no jogador, segundo um jornalista italiano, né, lá da Sky Sports. Ele trouxe a informação que a Roma está interessada, tá, na contratação do atacante brasileiro Rayan. Inclusive, a Roma está preparando uma proposta ali de mais ou menos 15 milhões de euros. 15 milhões de euros hoje, né? Seria ali, ó, seria 96 milhões de reais. 100 milhões de reais, né? Vamos arredondar. 100 milhões de reais. Cara, eu não aceitaria. Pra mim, eu acho que é mixaria. Eu acho que o Rayan tá longe de valer isso. Acho que o Rayan vale muito mais, tá? Então, cara, o Vasco já definiu um valor pra vender o Rayan nessa janela de transferências. Eu acho que menos que isso, menos de que 25 milhões de reais, eu acho que o Vasco não vende. Até porque o treinador Fernando Diniz pediu para não vender nenhum titular ou emprestar nenhum jogador titular do Vasco hoje, tá? Nessa janela agora no meio do ano. Então, provavelmente o Admar Lopes vai fazer um jogo duro para tentar vender o atacante, né? Chegando uma proposta lá de fora.
Enfim, a gente sabe que tem muitos clubes da Europa interessados no atacante. Isso é normal. É uma joia, é um jovem atacante que, cara, tá jogando muita bola no Vasco e que, cara, tem tudo aí pra ser vendido no final do ano, né? Se não vai ser vendido agora no meio do ano, provável que seja vendido no final. E o Vasco tem que vender, o Vasco precisa de dinheiro, né? A realidade é essa, infelizmente. Enfim, e, cara, vai se tornar, se for vendido por esse valor que o Vasco tá pedindo, se torna a maior venda da história do Vasco. Tu acredita nisso? A maior venda do Vasco hoje foi o Paulinho, né? Que foi vendido ao Leverkusen, lá da Alemanha, por 18,5 milhões de euros, né? A segunda maior venda do Vasco foi o Andrei Santos, volante do Chelsea, né? Que foi vendido por 12,5 milhões de euros. Embaixo vem o Marlon Gomes, foi vendido ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 12 milhões de euros. Aí depois vem o Douglas Luiz, foi vendido ao Manchester City na época, né, por 12 milhões de euros também. Depois vem o Gabriel Peck, Edmundo, Diego Souza, Rômulo, o Thales Magno, o Alex Teixeira, enfim, diversos outros jogadores. Então, meu irmão, se o Ryan ser vendido ali por mais de 150 milhões de reais, os 30 milhões de euros, né, 30 milhões de reais não. Se o Ryan for vendido ali por 30 milhões de euros, meu irmão, vai ocupar a primeira colocação aqui de maior venda da história do Vasco, tá? Loucura, loucura mesmo, é muito alto o valor. Enfim, vamos para outra informação que é sobre esse pequenininho aqui, né? A galera fala que é o anão de jardim. Vamos lá. O Wiggins, time do Chile, né, é um dos clubes que está interessado na contratação, né, do atacante Jean David, que foi contratado no meio do ano passado pelo diretor Marcelo Santana e foi uma contratação que não deu certo, isso é um fato, né? O atacante de 32 anos de idade, ele tem outras sondagens de outros clubes, né, do Colo-Colo, se eu não me engano, da Universidade de Chile também está interessado na contratação do jogador, enfim. O Vasco, ele não se opõe, né, ele não é contra uma possível negociação, até porque é um jogador hoje que recebe ali, chuto eu, uns 300 milhões de reais por mês, 300 milhões não, perdão, tá? 300 mil reais por mês, né? E, cara, querendo ou não, dá um alívio na folha salarial do Vasco, né? E é um jogador que hoje só ocupa a folha salarial, porque entrar em jogo ele não entra. É um jogador que não agrega em nada em campo, né? A realidade é essa. Então, o Vasco não nega, né? Vai tentar negociar o atacante, emprestar ou até mesmo vender para tentar recuperar um pouco do dinheiro que o Vasco pagou pelo Jean David, né? Na época, se eu não me engano, o Vasco pagou 8 milhões e 100, se eu não me engano, no Jean David. Enfim, vai tentar pelo menos recuperar um pouquinho do dinheiro ali, pelo menos 2 milhões tá ótimo, né? Enfim, é uma contratação que não deu certo e que o Vasco ali, né, que tem times do Chile e tudo mais, interessaram na contratação desse pequeno aí, Jean David, né, de 1,60 de altura, é igual o Soteldo. Enfim, outro ponto interessante que eu peguei aqui, uma matéria, é que o Vasco tem dificuldade no mercado, né, e acumula mais de 120 milhões de reais gastos em atacante de lado, né, e você vê que hoje no Vasco quase ninguém deu certo, né. O Vasco gastou, né, não só com a diretoria do Pedrinho, do Marcelo Santana e tudo mais, não, tá? Mas junto, em geral, SAF e tudo mais. O Vasco contratou esses atacantes aqui, ó. O Watson, que até agora não deu certo, ano passado estava muito bem, mas acabou passando por uma cirurgia, e esse ano, né, acabou que ontem, trouxe notícia pra vocês que o Watson acabou tendo uma lesão e tá fora da temporada praticamente. O Garré, até agora não demonstrou por que veio. O David deu certo no passado e acabou se machucando também, infelizmente. A gente não sabe como que ele vai voltar. O Emerson Rodrigues não deu certo. O Jean David não deu certo. O Lloyd Augusto chegou início desse ano, até agora não mostrou grande coisa. O Orediano não deu certo também. Maxime Domingues não deu certo. Nuno Moreira, esse sim deu muito certo, foi uma contratação acertada da diretoria. O Rossi também não deu certo e o Serginho também não deu certo. Juntando todos esses jogadores de lado do Vasco, que o Vasco contratou, meu irmão, o Vasco gastou 120 milhões de reais e um jogador prestou. Cara, se o nome disso não é amadorismo, eu não sei o que é, né? Eu não sei o que é a definição de amadorismo, tá? Enfim, cara, complicado, né? Perdão. É complicado, tá? É complicado, o Vasco gastando um dinheiro ali que não tem, né? Vamos se dizer. O Vasco não tem esse dinheiro pra jogar fora. É como se fosse você pegar 120 milhões de reais e rasgar. Foi o que o Vasco fez. Contratou jogadores que não deu certo. Um só que deu certo. E custou 20 milhões de reais. Então você tira aí 120 milhões de reais gastos
Tira 20, né? Que foi do Nuno Moreira, que foi o único que deu certo. Fica 100 milhões de reais gasto pelo Vasco que nenhum jogador deu certo no Vasco. Cara, é inacreditável. É muitas contratações bizarras, contratações ruins, tanto da época da 777 e tanto dessa atual diretoria do Pedrinho, com o Marcelo Santana, né? Agora a gente tá com um novo diretor, vamos ver o que vai acontecer. Espero que melhore essas contratações. Teoricamente, o Vasco trocou de diretor muito por conta disso, porque a janela de transferência do Vasco estava sendo do ruim ao pior, né, com Marcelo Santana, e agora o Vasco contratou um diretor que tem um ponto forte, que é a janela de transferência. Vamos esperar, vamos ver se ele vai conseguir contratar bons jogadores e não gastar dinheiro, né, e jogar fora, né, rasgar o dinheiro, igual o Marcelo Santana fez no Vasco. Enfim, uma outra informação que tem pra gente falar, pessoal, é sobre o Palmeiras, né? Por que eu tô falando essa informação do Palmeiras? Ah, João, tá falando sobre o Palmeiras? Tô. Por quê? Porque o Palmeiras tá querendo contratar o Gabriel Peck, a gente já trouxe aqui no canal, e tá querendo contratar também, tá interessado na contratação do Evander, né? Meia de 27 anos, que vem voando na MLS, inclusive, o Evander tá jogando muita bola, tá? Um outro ponto interessante, né, é que os clubes dos Estados Unidos, eles divulgam o salário dos atletas, né? O Gabriel Peck, hoje no Los Angeles Galaxy, ele recebe, se eu não me engano, 1 milhão e 100. Claro que tem uns impostos e tudo mais, enfim. 1 milhão e 100 o Gabriel Peck recebe por mês. O Evander, ele recebe no Cincinnati, clube inclusive que o Orediano joga, 2,1 milhão de reais. Isso mesmo, 2 milhões de reais, tá? Ele é inclusive um cara que tá voando lá na MLS. É um meio amador, com muita qualidade, chuta fora da área, né? Um cara que cria da base do Vasco. Meu irmão, e a pergunta que eu faço é: o Palmeiras tá querendo virar o Vasco? Porque só pode, né? Tá querendo contratar só jogador que é cria do Vasco da Gama? Gabriel Peck, Evander. E a pergunta que eu faço pro torcedor vascaíno é, né? Tão preparado pra ver aí o Evander, o Gabriel Peck, talvez, né? Se concretizar, o Palmeiras conseguir contratar o Evander e o Gabriel Peck, vestindo a camisa do Palmeiras? Tão preparado, torcedor vascaíno? Porque a galera tem um carinho enorme, né? Pelo Gabriel Peck, eu até mesmo tenho. Foi um jogador que, enquanto tava vestindo a camisa do Vasco, se esforçava um jogo atrás do outro. O Evander acabou saindo um pouquinho mais criticado do que o Peck, né? O Peck era amado, o Evander saiu um pouquinho criticado, né? Mas mesmo assim, cara, é um jogador que tá se destacando na MLS e que tá na mira do Palmeiras. E o Palmeiras tem dinheiro, tem condições de pagar os 2 milhões de salário pro Evander, tem condições de contratar os dois jogadores. O Palmeiras tá contratando aquele atacante que o Vasco, já foi especulado até no Vasco na época, o Ramon Souza. Lembra dele? O Palmeiras está pagando 75 milhões de reais nele, cara. Então, pra você ver, né, como é bom um clube ter um poder financeiro, fazer excelentes contratações, né? Não vou dizer excelentes contratações porque não chegou e jogou bola. Mas, tô falando, contratações de alto nível, né? Pode chegar e não dar certo, pode chegar e dar certo. Mas contratações de alto nível, como o Palmeiras faz, como o nosso rival, que infelizmente a gente não gosta do Flamengo, odeia o Flamengo. Odiar acho que é uma palavra muito forte, acho que é uma palavra que vincula muito a violência, mas não gosto do Flamengo. Mas o Flamengo hoje é uma inspiração para muitos clubes do Brasil em questão de reestruturação. O Flamengo hoje tem um poder financeiro gigante, bizarro. O Flamengo fatura por ano 1 bilhão de reais, é muito dinheiro, né? O Palmeiras é um exemplo, o Botafogo é um exemplo de SAF, né? É um exemplo de uma SAF que tá dando certo. Enfim, tem várias situações aí que o Vasco tem que se encaminhar em alguma, cara, pra poder o barco do Vasco andar. Senão vai ficar só nesse mesmo buraco, vai ficar parecendo uma correnteza. O Vasco não sai dessa correnteza, no meio da correnteza, né? Que é a correnteza ali da confusão, da briga política, vira SAF ou não vira, cadê o investidor, vai vir investidor, vai virar SAF, e confusão que não acaba nunca, né? Enfim, é isso, tá, pessoal? Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal que é muito importante, ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. Tamo junto, um abraço a todos, fiquem todos com Deus. E hoje, né, na verdade hoje não, né, hoje é o segundo vídeo aqui do canal, esse agora que tá sendo pra vocês. Então vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, não esquece de hypar o vídeo não, tamo junto? Em breve vai voltar nossas lives, provavelmente no sábado, talvez eu faça uma live pré-jogo. Talvez, tá? Senão eu vou fazer um vídeo ali, né, da provável escalação e tudo mais pra vocês. Tamo junto, gente, abraço a todos, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas.